Olá, amigos da Congregação Espírita Cristã. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão estar assistindo esse estudo, mas, em primeiro lugar, espero que todos estejam bem, espero que estejam se cuidando, estejam com saúde, tanto vocês quanto as suas famílias, seus amigos, seus entes queridos. Lembrando que a gente ainda está aqui unido graças à tecnologia, mas distantes, mas de corações unidos, que isso que é o mais importante e o que a gente tem aprendido durante toda essa quarentena, durante todo esse processo de pandemia que a gente está se deparando nessa encarnação, né? Então, lembrando sempre que nada acontece por acaso e que Jesus é o comandante dessa nau. Então, sempre naqueles momentos de desespero, nos momentos que a gente achar que a vida está voltando ao normal, a gente se lembra do Cristo e tudo vai fluir, né, de uma maneira tranquila, de uma maneira como tem que ser, fazendo a nossa parte. Deus com certeza continua fazendo a dele, né? Então, meus amigos, muito obrigada pela companhia desde já. Hoje o nosso tema vai ser a parábola do semeador. Peço desculpa se por acaso a imagem não estiver muito boa, tá? Ou o áudio, enfim, a gente está gravando num lugar diferente hoje, mas a gente espera que a mensagem possa encontrar, né, o eco nos nossos corações, mas principalmente que possa transformar as nossas vidas, né? Então, para começar esse estudo, eu vou fazer a leitura de uma página do livro Pão Nosso, de Emmanuel, tá? É a mensagem 25, chamado Nas Estradas. E os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Está em Jesus, frase de Jesus, está em Marcos, capítulo 4, versículo 15. Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Junto dele, seguem esperançosos todos os espíritos de boa vontade, aderentes e sinceros ao roteiro santificador. Dessa via bendita e eterna, procedem as sementes da luz celestial para os homens comuns. Faz-se imprescindível muita observação das criaturas, para que o tesouro não lhes passe despercebido. A semente santificante virá sempre entre as variadas circunstâncias. Qual ocorre ao vento generoso que espalha entre as plantas os princípios da vida espontaneamente, a bondade invisível distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda do amor. Quase sempre a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia, num livro, numa particularidade insignificante do trabalho, no préstimo, na observação de um amigo. Se o terreno do teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras da tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita-a e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará, o Espírito, indicando novos rumos. Então, a partir dessa mensagem do nosso irmão Emmanuel, convidar a todos para que a gente possa fazer a nossa prece inicial do dia de hoje. Fechar os nossos olhos e dizer assim: Pai de infinita bondade, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez em Teu nome para aprender um pouco mais da lei divina do amor. Que todos os corações aqui unidos possamos receber essa mensagem e encontrar em cada um de nós o terreno favorável para que as sementes da Boa Nova continuem a germinar, a criar raízes, frutificar e se desenvolver sempre. Senhor, nos ampare, nos abençoe e principalmente trabalhadores espirituais da Congregação Espírita Cristã, auxilia-nos para que possamos fazer uso das melhores palavras, aquelas necessárias para os nossos corações no dia de hoje. Que o Senhor permaneça conosco hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. A mensagem de Emmanuel é perfeita, né? Já mostra um pouco pra gente do que a gente vai conversar. E como eu disse, a gente vai conversar sobre a parábola do semeador. É uma parábola que é muito conhecida, né? Assim como várias das parábolas que a gente já conversou aqui ao longo do ano, mas
eu acho interessante a gente falar da parábola do semeador no momento que a gente está vivendo, né? Não só o contexto da pandemia, porque ele é passageiro, ele vai passar. Como diz Chico, tudo passa. E essa pandemia também vai passar, né? Mas pra gente pensar o contexto que a gente tá, no sentido de que mês do ano a gente tá falando, né? A gente tá em pleno dezembro. Dezembro é um mês comemorativo, festivo, de Natal, de festa de virada de ano. É um momento onde a gente sente com mais proximidade a presença do Cristo, né? Não só sente porque ele está conosco o tempo todo, mas o nosso coração ele se torna um pouco mais receptivo para estar atento às mensagens que o Mestre deixou, né? O nascimento do Cristo é um evento que marca a história. Existe um antes do Cristo e depois do Cristo. Mesmo que a gente não aceite isso, o Cristo dividiu a história, né? Então, por mais que os nossos corações ainda possam estar endurecidos, né? E eu falo nós, eu falo humanidade, né? Porque todos nós somos irmãos. E aí, a gente sabe que, por mais que às vezes a gente deixe, né, essa mensagem do Cristo encontrar terrenos diferentes, a gente tem que lembrar sempre que nessa época do ano, nosso coração parece que se torna um pouco mais aberto para ouvir a mensagem do Cristo, para fazer a nossa reforma íntima e para, com certeza, empreender transformações. Ao menos no nível das ideias, né? Porque é o mês que a gente mais faz promessas, o mês que a gente mais se coloca numa posição de se observar. Então, a gente espera que no estudo de hoje a gente possa conversar sobre isso, né? Sobre não só os personagens da parábola, mas também como isso conecta a gente no momento presente e por que é tão importante a gente estar relembrando dessa parábola no dia de hoje. Apesar de todo mundo conhecer, eu vou fazer a leitura da parábola, né, para a gente poder se situar e não esquecer nenhum detalhe. Então vamos lá. A parábola do semeador tá em vários evangelhos, tá? Tá em Mateus capítulo 13, Marcos capítulo 4 e Lucas capítulo 8. Então vamos lá. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus em parábola: Saiu o semeador para semear a sua semente. E quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou, porque não havia umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e com ela cresceram os espinhos, e sufocaram-na. E outra caiu na boa terra, e tendo crescido, deu fruto, a 100 por 1. Dizendo isso, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram-lhe o significado dessa parábola. Respondeu-lhe Jesus: A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se lhe fala em parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. E aí depois o próprio Jesus, vem explicando para os discípulos o significado, né, de cada terreno, que é o que a gente vai conversar no dia de hoje. Como a gente pode ver, o início já é belíssimo, né? A figura de Jesus perante a multidão, né? Jesus perante a nós, né? A humanidade, dentro do planeta que ele governa. E é interessante que Jesus se coloca perante uma grande multidão, né? Imaginemos a magnitude espiritual de Jesus, não só o seu carisma, mas a própria pessoa do Cristo, né? Quando a gente imagina Jesus, como que a figura dele não devia já chamar a atenção de cada um daqueles que estavam ali convivendo com ele. Então Jesus se coloca perante a multidão que estava ali, frente a ele, desejoso de conhecer a lei divina. Então, esse é o primeiro ponto que a gente já tem que conversar. Até para a gente ouvir a parábola, a gente tem que se colocar à disposição do Cristo, né? Para quando ele se coloca para falar das leis de Deus. Então, quando a gente está fazendo esse movimento aqui, como a gente está fazendo agora de parar para ver o vídeo, né? A gente está fazendo esse movimento como aquela multidão para parar e ouvir Jesus. E aí começa, né, a beleza das parábolas. E aí, só para explicar, né, parábolas são
histórias utilizando figuras de linguagem, né? Se Jesus tivesse reencarnado nos dias de hoje, com certeza ele faria uso de tecnologias no lugar de sementes, no lugar de animais, né? Porque as parábolas de Jesus eles foram contados num determinado contexto histórico, social, econômico, político. Então ele precisava falar com palavras e situações que naquela época a gente era capaz de entender, né? Então hoje, a gente com os conhecimentos que já temos, poderíamos colocar qualquer outra alegoria no lugar. Então parábolas são alegorias, né? Então por isso que às vezes a gente tem tanto problema em decifrar essas alegorias, né? Porque a gente esquece o contexto que elas aconteceram e principalmente a gente só fica na forma literal, né? E como toda alegoria, ela precisa ser descortinada, a gente precisa tirar esse véu de cima dela para poder compreender. Então vamos lá. Saiu o semeador para semear a sua semente. Essa é a primeira parte e ela é fundamental para a gente poder entender, né? Quem é o semeador? O semeador vai dizer Caibar Schutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, que o semeador é Jesus, né? O próprio Jesus, e os seus seguidores, os seus discípulos. Ou seja, nós também somos semeadores, né? Em grande ou em pequena medida, todos nós aqui já conhecemos um pouco da mensagem do Cristo. Então nós também nos tornamos mensageiros vivos da Boa Nova. Mas o nosso orientador, aquele que deu o roteiro, que explicou todo o caminho, é o Cristo. E é interessante ver na parábola que o semeador saiu a semear. Mas em nenhum momento o Cristo fala que o semeador parou de semear, né? Pelo contrário, ele saiu a semear e a ideia que dá é de continuidade. Ou seja, essas sementes elas são lançadas aos solos a todo tempo, né? E vai depender não só do tipo de solo para receber, né? Precisa que a gente também esteja disposto a ajudar essa semente a se desenvolver. Mas aí a gente se pergunta, o que são as sementes, né? Se a gente já disse que o semeador é o Cristo, a semente só pode ser a Boa Nova, o Evangelho, né? Se a gente for trazer para a doutrina espírita, de maneira mais desenvolvida, seriam as leis universais, né? As leis morais, as leis que organizam todo o universo, as leis divinas, né? A Boa Nova nada mais é do que um lembrete pra gente de que a gente precisa andar novamente no caminho das leis divinas. Quanto mais próximo a gente estiver das leis, mais próximo a gente está de Deus, né? Cada vez que a gente cumpre com os requisitos que a lei coloca, mais perto de Deus a gente vai estar. Então Cristo é esse semeador que dissemina a Boa Nova em todos os lugares, a todo o tempo. E aí, essa semente, ela cai, né, em solos. E é belíssima a alegoria da gente pensar em sementes, porque sementes, elas precisam fazer força para se desenvolver, né? A gente não planta nenhuma semente, nenhuma plantinha, e ela simplesmente de um dia para o outro vai germinar e vai se tornar uma linda árvore cheia de frutos para que a gente possa colher. Isso leva tempo, né? A semente ela precisa encontrar um solo bom para que ela possa criar raízes, se desenvolver, colher todos os nutrientes que ela precisa para se fortalecer e a partir daí, a partir de um esforço, essa semente nesse solo ela começa a germinar. E aí é isso que é a beleza da parábola do semeador, né? O Cristo vai retratar os tipos de solos que essa semente vai encontrar. E de modo geral, todos esses tipos de solo são os nossos corações, né? E nós, como espíritas, devemos lembrar que as sementes lançadas pelo Cristo, elas, como eu disse, elas são lançadas o tempo todo, mas elas precisam de até reencarnações para que possam germinar. Então, se por acaso a gente se deparar com uma reflexão, né? Qual é o tipo de solo que eu tenho? Muitas das vezes a gente vai reparar que numa mesma encarnação, por exemplo, nesse momento, né, conforme eu fui lendo, eu fui pensando em que momento, qual é o solo que eu tenho. E em vários momentos eu fui percebendo que ao longo dos meus 32 anos, né, eu consegui perceber que o solo, ele varia, né? O que mostra que a gente ainda precisa desenvolver muitos aspectos. E é esse esforço que a gente precisa fazer, que é o da reforma íntima, né? Observar em que momento eu estava num solo mais espinhoso, em que momento eu estava com um terreno mais fértil, em que momento eu estava à beira do caminho,
né? Então, se a gente sabe a parábola do semeador, a gente pode ter essas nuances dentro de uma própria encarnação, né? Nesse momento, então, eu já tive todos os solos e acredito que todos vocês também. E aí é interessante a gente pensar nisso, porque isso significa que a gente ainda tem muito o que fazer, muito o que trabalhar para que esse solo encontre um equilíbrio, né? Que essa semente encontre o equilíbrio necessário para que ela possa criar as raízes necessárias para desenvolver todo o trabalho que o Cristo nos deixou. Então, pegando cada um desses solos, eu queria que vocês tivessem em mente esse tipo de reflexão, né? De que a gente, no momento que nós estamos ainda espíritos imperfeitos, pode ser que numa mesma semana a gente seja os 4 tipos de solo diferentes. Então é só pra gente refletir e não se penalizar, não se culpar, porque só o esforço que a gente tem de observar que nós estamos no caminho, né, de reforma íntima, de autoobservação, com certeza a gente já vai conseguir dar um grande salto no nosso desenvolvimento espiritual. Então vamos lá. Primeiro o Cristo vai falar que as sementes caíram à beira do caminho, caíram na estrada. Essa semente à beira do caminho, como a gente pode pensar, né, como se fossem lançadas a uma calçada, a um asfalto. O que acontece? Nada. Simplesmente os pássaros vêm, comem e levam embora, né? Ou simplesmente elas ficam no sol esturricando e definham. E aí o que ele vai falar? As sementes ao pé do caminho são aquelas pessoas, né, aqueles corações que ouvem os ensinos, sabe que ele está ali, mas aquilo para a pessoa é indiferente. Ela ouve, mas a semente não encontra um lugar para se desenvolver, porque simplesmente o coração está muito mais voltado para as coisas exteriores, né? A palavra do Cristo naquele momento não encontra ressonância naquele coração. E aí o que acontece? Como toda boa semente, ela é lançada para o solo e não encontra esse solo, ela serve para outro, né? E aí no processo da natureza, como é belo, né? Serve de alimento para outro. Então essa semente, ela não é perdida, né? Ela simplesmente não encontra guarida naquele coração e segue em frente. As sementes também caíram num terreno pedregoso. Quando a gente pensa num terreno pedregoso, um terreno cheio de rochas, a gente sabe que no fim, aquelas pedras elas estão sobre alguma coisa de terra. Ou seja, tem um pedacinho de terra ali onde as sementes elas caem e se desenvolvem. Só que como o terreno é pedregoso, a gente vê a dificuldade que essa semente vai ter para encontrar a luz, né? Ela vai fazer muito mais força para poder encontrar. E muitas das vezes ela não vai conseguir encontrar esse objetivo. E aí é exatamente isso que a gente consegue observar. É melhor do que caída na beira do caminho, porque ela germina. Mas como ela germina num terreno duro, ela não cria raiz. E não consegue criar raiz e com isso não consegue pegar os nutrientes necessários da terra para se desenvolver e seguir a luz, né? Já é uma situação melhor, como eu disse, e diz respeito às pessoas que têm um coração um pouco mais endurecido, né? E quando a gente traz para a doutrina espírita, né, o Caribá vai dizer pra gente que são as pessoas que não estão abertas às novas experiências, não quer mudar a rotina, conhece a palavra do Cristo, mas usa essa palavra nos momentos que lhes são convenientes, né? Então, no momento que lhe é conveniente, né, essa mensagem ela é usada, mas na maior parte do tempo não é. Então, essa semente ela encontrou uma forma de germinar, mas não encontra luz, não consegue se desenvolver, não consegue mostrar a que veio. Aí, disse Jesus que essa semente, ela também caiu no meio dos espinhos, né? E essa eu acho que é a grande maioria de nós, né? A semente encontra o solo fértil para poder se desenvolver, mas junto com ela nascem os espinhos. O que são os espinhos? Esses espinhos são as nossas provas do dia a dia, mas principalmente a nossa invigilância, os nossos melindres, o egoísmo, o orgulho, o medo, a vaidade. Ou seja, nós que já nos deparamos com a mensagem do Cristo, nós que somos trabalhadores dele, da seara dele, nós que já aceitamos a mensagem dele nos nossos corações e colocamos isso como algo importante para ser um roteiro da nossa encarnação, mas no primeiro espinho, na primeira dor, a gente esquece.
a gente se desespera, né? E aí, por que eu falei que eu acho que a maioria de nós está nesses espinhos, né? Porque, tirando aí a lição da pandemia, né? Qual foi a nossa primeira reação, né? Em primeiro momento a gente ficou atônito, desesperado, sem saber o que fazer, né? E aí a gente se cuidou, fez uma quarentena e depois flexibilizou e a gente tentou voltar à vida normal, né? Tentar voltar à vida normal, saindo, usando máscara, passando álcool, mas a gente se focou demais na nossa vida material. A gente ficou com tanto medo da morte, com tanto medo da dor, do sofrimento, que a gente esqueceu da mensagem do Cristo para sermos vigilantes, de orar, de vigiar, de fazer a nossa parte. Então, assim, nesse momento da pandemia que a gente está vivendo, né, a gente consegue reconhecer em cada um de nós quais são os desesperos nossos, quais são os nossos medos, né? Não dizendo que não tem situações que realmente mexem com a gente, mas a gente, nesses momentos de desespero, a gente muitas das vezes esquece do Cristo, principalmente a gente esquece do Pai. E é isso que essa semente encontra. A semente encontra um solo que ela se desenvolve, né? Tá melhor que os outros dois anteriores, porém, na primeira momento que esse espinho encosta no seu corpo, encontra a sua energia, né? Essa energia minada, né? Você se vê diante de certos desesperos. O que mostra que a gente precisa sempre estar observando, né? Que quando cresce entre espinhos, essa semente ela acaba sendo sufocada, né? E aí quando ela é sufocada por essas más inclinações, essas nossas más tendências, né? O que acontece? Né? E aí o Carbal vai dizer quais são, né? O egoísmo, a intolerância, a maledicência, autoritarismo, o orgulho, a vaidade, o personalismo, outros tantos vícios que a gente tem, né? O comer demais, o beber demais, o falar demais, né? E isso tudo cria pra gente um obstáculo para nossa própria evangelização, para nossa própria priorização do Cristo em nossas vidas. Então, por isso que essa semente ela cresce, ela se desenvolve, porém, ela é sufocada, né? Então, a gente não precisa deixar de lembrar, né? A gente tem que lembrar sempre que o solo dos espinhos, né? Os espinhos são os nossos testes diários, né? A gente se depara com espinhos o tempo todo na nossa caminhada. Cabe a nós saber se desvencilhar desses espinhos, né? Porque esses espinhos, eles existem e eles servem para nos fazer, ainda precisamos dele, para que a gente possa caminhar, né? O aguilhão da dor que nos leva a dar esse passo para frente, né? Se a gente não sente dor, a gente não sai do lugar. Ainda somos assim, né? Então que a gente possa visualizar esse momento que a gente está passando. E aí eu tô falando sempre do contexto da pandemia, porque é um contexto que a gente está vivenciando, cada um, né, do seu jeito. Mas lembrar que a gente está nesse momento por enquanto. A gente vai voltar, a vacina tá saindo, a gente vai se encontrar, a gente vai se abraçar, a gente vai se beijar, mas eu acho que nesse momento a gente tem que prestar atenção quais são os nossos espinhos, o que nos impede de fazer ou de viver essa situação de uma maneira diferenciada. Mas, finalmente, Jesus fala que uma semente cai em boa terra. E quando ela encontra boa terra, ela não só germina e ela frutifica. E é lindo a gente pensar que essa semente também somos cada um de nós, né? Quando essa semente ela encontra um solo fértil para se desenvolver, ela consegue criar raízes, ela tem luz suficiente, mas principalmente aquele solo foi arado, aquele solo foi revolvido, aquele solo está cheio de nutrientes para que ela possa crescer forte, saudável. E aí, consequentemente, quando ela encontra esse solo perfeito, ela consegue germinar. E aí é o processo de evangelização que cada um de nós tem feito, e que precisa ser contínuo para que essa semente encontre a luz, né? E aí esse processo lindo que Jesus coloca da germinação da semente é que a própria semente faz esforço para se desenvolver, mas ela precisa desse solo. E quando ela encontra o solo, ela se desenvolve, ela é capaz de multiplicar. E quando ela multiplica, a quantidade de frutos que ela vai alcançar só depende do solo que ela encontrou, né? Essa semente ela pode gerar um fruto, ela pode gerar 50, 100, 1000, né? Então depende do esforço, de como nós, como realmente mensageiros do Cristo, podemos levar essa mensagem para todos os corações.
Mas para que essa mensagem ela encontre eco nos outros corações, ela precisa estar muito bem semeada dentro de nós. Ou seja, antes da gente promover a evangelização do outro, promover a nossa própria, promover o nosso próprio autoconhecimento, a nossa própria reforma íntima, o nosso próprio redirecionamento para a lei divina. Porque quando a gente se torna melhor, a gente é um exemplo para todos os outros que estão ao nosso redor. Porque as pessoas aprendem muito mais com os nossos atos do que com as nossas palavras, né? Então, quando a gente está cercado de uma nuvem de testemunhas, né? Não só de encarnados, mas de desencarnados. Então, todas as nossas ações, elas estão sendo sempre visualizadas, nossos pensamentos. Então, que todos esses pensamentos e ações estejam conectados com o alto, com o belo, com o bom. Por isso que é importante ouvir uma boa música, ver um bom filme, ter conversações agradáveis, não esquecer de estudar, de realizar o culto no lar, porque essas pequenas gotinhas de água que acabam fazendo com que essa semente germine e consiga fazer raiz e consiga frutificar sempre. Então, Jesus ainda vai falar, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Né? Ou seja, o alerta que Jesus nos dá de que a gente não pode só escutar as orientações. Né? A gente tem ouvidos, mas esses ouvidos não servem apenas para ouvir. Eles servem para levar o som para dentro da nossa cabeça e do nosso coração. E como espíritos que nós somos, nós precisamos ter ouvidos de ouvir. Ouvidos que vão captar a mensagem do Cristo, né? Através, como diz Emmanuel na mensagem inicial que a gente leu, né? Através de uma palavra de um amigo, de uma página edificante, de uma situação que a gente viva e tirar uma lição proveitosa de todas elas. Lembrando que tudo na vida existe um pra quê, né? Porque pode não ser tão explícito, mas o pra quê a gente sempre tem e a gente precisa sempre ter em mente esse pensamento, né? Essa vontade de fazer esse solo encontrar esse solo e essas palavras encontrarem ressonância nos nossos corações. Então, se a gente for olhar, né, como diz Emmanuel, os 4 tipos de solo, cada solo ele permite um tipo de semeadura, né? Então, o que Jesus espera de cada um de nós é que essa semeadura ela seja produtiva, né? Produtiva para nós e produtiva para aqueles que vão estar ao nosso redor, né? Então, nesse momento em que a gente, né, encaminhando aí para o encerramento, em que a gente está em um momento de festas, as festas desse ano vão ser um pouco diferentes, né? A gente não vai poder reunir toda a família como a gente sempre faz, a gente não vai poder socializar como a gente gostaria que fosse, a gente não vai estar na nossa casa querida de oração para podermos comemorar, fazer uma ceia, né? Mas a gente tem que lembrar que, assim como a parábola do semeador, que a mensagem do Cristo ela tem que encontrar ressonância no nosso coração nos momentos de dor também, né? Que a gente consiga olhar cada momento desse de sofrimento que a gente tem passado, se não nosso, né? Que a gente tenha empatia com o sofrimento alheio, que a gente consiga observar o que a mensagem do Cristo traz de importante para mim e o que eu gostaria que o mundo inteiro também sentisse. Né? Essa fé viva, essa fé que se renova a cada leitura, a cada estudo, a cada prova, né? E que Jesus encontre sempre esse nosso coração fértil, né? Para encontrar a boa nova, sempre se desenvolvendo, porque é para isso que a gente reencarna. Né? O Cristo espera que ao final dessas nossas jornadas evolutivas aqui na Terra, ele possa, né, como diz a música da Maria Elza, dizer para Deus, eis aqui os seus filhos finalmente em paz. Então que a gente possa aproveitar esse momento das festas, do Natal, do Ano Novo e promover essa reconciliação com a gente, né? Com uma reforma íntima realmente realizada, né? Ou se realizando, porque o espírita ele se observa, o espírita é sempre aquele que observa as suas mais tendências e tenta modificá-las, né? A gente sempre fala isso nos nossos estudos, a gente sempre fala isso durante toda a nossa vivência dentro da casa espírita, né? Então o esforço que nós fazemos para melhorar quem somos é imprescindível. E lembrando que, como diz Chico Xavier, além do que eu falei no início, né, que tudo passa, a gente lembrar também que cada dia é uma página em branco, né? Então, se a gente hoje, se por acaso quando eu fizer aquela leitura sobre que solo que Jesus vai encontrar e eu deparar que
a semente que ele jogou está caindo na beira do caminho, que eu consiga reprojetar a minha mente, meu coração, minhas ações, para que a gente possa ser de novo um solo fértil, um solo que pelo menos, um solo que dê forças para uma semente germinar. Porque é isso que Jesus espera de nós. Jesus espera que nós façamos o nosso melhor sempre. Porque é por isso que a gente está unido, é para isso que o Cristo nos permite reencarnar, nos permite estarmos conectados, nos permite estarmos aqui como a gente está agora. Então, meus amigos, pensando na palavra de Emmanuel aqui para a gente poder encerrar, vamos pensar o que a gente falou lá no início, né? Se o terreno do teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebestes o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras da tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te os novos rumos. Então, a pergunta que eu deixo para cada um de nós é, pensando no Natal, pensando no Cristo que está nascendo, quando que Jesus nasceu para nós? Independente do dia 25, Jesus nasce em que momento? Em que momento ele encontra o solo fértil dos nossos corações? E principalmente, que semeadura eu estou fazendo hoje? Porque é ela que vai indicar os caminhos das minhas próximas encarnações. Então, o que eu vou ser quando eu reencarnar? Né? E principalmente, que a gente pense, se a gente não pensou, se a gente não conseguiu fazer esse movimento, que a gente consiga pensar, o que nós estamos plantando? Nós estamos sendo semeadores? Ou estamos apenas colhendo frutos dos outros e estamos guardando, enchendo depósitos dos nossos corações de palavras bonitas, de livros bem lidos, mas a gente não muda nada na nossa prática? O que a gente está colhendo? Né? Se a gente está plantando, a gente está colhendo. Muitas das vezes a gente vai entender os porquês das nossas encarnações quando a gente observa a colheita, né? Porque a gente precisa lembrar sempre que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então que a gente observe que tudo isso que a gente está passando nada mais é, né, do que a nossa própria colheita, a necessária, porque isso a gente semeou tempos atrás. Então, o que a gente quer daqui para frente? O que a gente vai querer desse ano novo que está vindo? O que eu quero de mim no ano novo? Qual vai ser a minha nova versão? Quando Cristo vai realmente nascer no meu coração? Então, pensando nisso, meus irmãos, convido todos agora para a prece final, para que a gente possa encerrar o nosso estudo de hoje. Então, fechando nossos olhos, agradecendo a Deus, Pai espiritual, e todos os espíritos amigos da casa, por essa oportunidade de trabalho, principalmente, mas de estudo, de aproximação dos nossos corações e de renovação, tendo contato com a água da vida, Senhor. Que a semente do Cristo, a semente de Deus, possa encontrar em nossos corações o terreno fértil, mas que principalmente a gente possa trabalhar para que esse terreno, além de fértil, também consiga desenvolver as sementes e fazer com que nós possamos levar todo esse conhecimento, toda essa luz, todo esse acolhimento, consolo que chega aos nossos corações, aos corações daqueles que nos cercam, principalmente dentro das nossas casas, da nossa família, né, em todos os lugares que nós fomos. Que o Senhor permaneça em nossos corações hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, amigos, muito obrigada pela companhia. Espero que o estudo tenha sido proveitoso para vocês, como foi para mim. E agradecer a essa casa que sempre me dá essa oportunidade de trabalho, de revisão interna, mas principalmente de aproximação com corações tão amigos. Então, um super beijo, boas festas para vocês. Eu estou com saudades. A minha bebezinha, para quem não sabe, a Clarice está aqui também, está mandando um beijo para vocês. E a gente espera que 2021 chegue com boas novas e que a gente possa se encontrar em breve. Um super beijo, fiquem com Deus, até, tchauzinho.